O Dr. Kanitz tem, ao longo de sua vida, feito muitas coisas. Ele é polifacético, mas de uns tempos a esta parte, vem se dedicando a tudo que diz respeito às chamadas organizações do terceiro setor, conhecida também como entidades filantrópicas. Eu queria primeiro agradecer a sua presença, a academia se sente honrada com ela, e perguntar o porquê desse seu vínculo com o setor da filantropia. Essa é uma pergunta que no início todo mundo perguntava, por que você está fazendo isso? É um trabalho voluntário, de graça, né? Tipo, o que está de errado com você porque você está agora dedicando uma coisa sem ganhar dinheiro? Mas isso na realidade tinha que ser o padrão normal de todo mundo, né? Eu não deveria ser exceção, e acho que nesses últimos 7 anos, acho que isso mudou bastante. Acho que a responsabilidade social ficou bem claro que todos nós temos que ter pelo menos uma parte voltada para uma atividade sem fins lucrativos. Eu já não sou aqueles que devotam 100% do meu tempo, e nós temos dezenas de milhares de líderes sociais. A irmã Lina, que é uma freira que há 50 anos, ela vai fazer 50 anos de Brasil, ela é italiana, ela veio de idade, e há 50 anos ela está cuidando do social. Eu tenho que tirar o chapéu, né? Mas eu 10, 15% do seu tempo sem ganhar dinheiro, mas... Essa consciência da responsabilidade social que nós sentimos hoje presente e que você está salientando, na verdade é um dado da natureza. Nós somos generosos, vocacionados para as coisas coletivas, ou é uma exigência do mundo para que não haja tanta estratificação social? Existe um grupo de intelectuais que ficam dizendo que o homem é egoísta por natureza, que nós precisamos acabar com o egoísmo, a especulação, a ganância. E essa, eu acho, é uma visão absolutamente equivocada do mundo. As civilizações só conseguiram se tornar civilizações graças à cooperação. Quer dizer, é porque nós nos juntamos, estou aqui nós dois estamos conversando. É a cooperação que fez a humanidade chegar ao ponto que chegou. Então não é o egoísmo, porque a cooperação obviamente significa que eu tenho que dar um pouquinho, você tem que dar um pouquinho. Então eu acho que é uma visão equivocada. O ser humano é bom, o ser humano quer se incluir, muita gente entra, eu concordo, quer dizer, até você pode argumentar que muitas pessoas ajudam os outros com um certo egoísmo, de parecer, de ter a vaidade, etc. Eu não reclamo muito disso. Eu acho que tudo bem, mas você pode estar ajudando os outros, você tem que ter satisfação. Aí eu concordo que... O conceito de responsabilidade social é mais amplo que o de filantropia, né? Eu acho. Não, filantropia significa amor à humanidade. Você faz isso porque você quer. Responsabilidade social, eu já não gosto da palavra, porque mostra obrigação. A esquerda sempre usa isso, obrigação social, dívida social, que são coisas negativas. Você está basicamente dizendo que você é obrigado a fazer isso, né? E a filantropia mostra que não. A filantropia é um raro prazer. Você vai gostar de ser filântropo. É um dar-se. Você vai ter benefício no sentido, quer dizer, você vai fazer isso não por obrigação, porque vai ser bom para você, você vai se sentir mais feliz. E nós temos estudos sobre isso. Pessoas que são voluntárias, especialmente os mais velhos, vivem mais tempo do que os que não são voluntários, tem menos e funciona melhor. E a razão disso é muito interessante, porque se você não se entregar para os outros, você se larga, você não tem a vontade de, eu estou doente. O homem faz isso, né? A gente fica doente. Fica num processo de autofagia. Nós fazemos. As mulheres, que por serem mais sociais, elas sabem ter um filho, tem que cuidar do filho, tem que ver esses cuidar do marido, elas acordam e mesmo doentes, elas vão lá, e o sistema autoimune da mulher é melhor do que o homem. Tanto é que elas vivem muito mais tempo, não é só estresse, não, é por causa dessa vontade de se dar e se
dependendo de você, que é socialização, não é o egoísmo. Também das chamadas instituições filantrópicas tem no seu comando pessoas que tiveram algum problema, principalmente de saúde. Por exemplo, se o indivíduo tem uma filha com deficiência visual, de se criar uma instituição voltada para aquele segmento. Eu tenho em casa um exemplo típico. Minha mulher tem artrite reumatoide deformante em função disso e por causa das sequelas que ela teve por ausência de informação adequada no momento preciso. Ela hoje criou uma associação que está crescendo, está se multiplicando, etc. Mas eu sinto que o que a motivou foi exatamente a vivência pessoal. Eu assisto, eu verifico que em grande parte também, além desse voluntarismo que você mencionou, existe um desejo de amenizar a dor, o sofrimento, o mesmo problema daquelas que são fundadoras de instituições filantrópicas. Não lhe parece que também isso ocorre? Não, tem muita gente que começa a cuidar disso por causa de um problema pessoal, de um filho que ficou drogado. O objetivo é tentar conscientizar a população brasileira a fazer isso antes de ser acometido por uma doença. Né? Lógico. Então, um dos meus sonhos é criar nas escolas, onde as crianças teriam que, por exemplo, uma criança tem que ficar com os olhos vendados. Outra criança vai ter que ficar numa cadeira de outra criança não. Só obrigar as pessoas a dizer, bom, antes de eu ter esse problema, como é que é ser um cego? Como é que é ser um paraplégico? Né? Porque um paraplégico que está numa situação, numa rua, por exemplo, ele não tem que parar e pedir sempre. Não é bom para a autoimagem de um paraplégico, ele tem que pedir ajuda. Nós é que tínhamos já de cara, olha, vamos lá, eu te levo e tal, sem essa história de isso, faz parte da vida, não vamos nem tocar no assunto. Tem que dar a possibilidade da pessoa se autodeterminar, se locomover. Os paraplégicos nem querem, não quero ajuda de ninguém, porque também é isso. Mas eu acho que eles precisam de ajuda sim, isso é natural, nem precisa falar obrigado. Eu faço isso porque eu tô querendo te ajudar numa boa, e nem vamos falar, entendeu? Para não ter essa autoimagem negativa. Eu acho importante essa distinção entre filantropia e responsabilidade social, e também filantropia e assistência social, porque o governo, essa relação, entidades filantrópicas e governo, ela está... No passado se falava em que as empresas filantrópicas deveriam receber uma determinada vantagem ou imunidade fiscal, como hoje até existe, mas o direcionamento hoje é no tocante a setores onde o Estado atua, mas não atua com capacidade suficiente para atender a demanda social, de tal sorte que as entidades são de assistência social porque atuam no vácuo ou na incapacidade do Estado. E as entidades filantrópicas seriam com recursos de pessoas, sem grandes ingerências do Estado, porque é um ato voluntário, ao passo que de assistência social, elas teriam imunidades, mas teriam que, perante o Estado, comprovar que aquilo que elas recebem em benefícios, principalmente fiscais, elas têm que reproduzir, retribuir de alguma forma. Além disso, tem o problema também do balanço social. Como é que você vê essa história do balanço social? Tem 5 perguntas aí no meio, deixa eu ver se eu consigo separar. Primeiro, você fez um ponto muito interessante aqui. O governo é o que recebe a grande parte dos recursos dos brasileiros. 51% do seu salário, direto ou indiretamente, vai para o Estado. Quando o Fernando Henrique assumiu o poder, a taxa tributária no Brasil é de só 25%,
ele deixa esse país com praticamente 50% de impostos, que é absurdo. A imprensa nem discute isso, os economistas nem entendem direito. Mas olha o que aconteceu. O Estado começou a realmente taxar pelo social. Era a única discussão, quer dizer, a única desculpa para você taxar os outros é que você vai usar esse dinheiro para o social. E nunca tivemos tanta desagregação social, nunca tivemos tantos problemas sociais como agora. Justamente o contrário, quer dizer, quanto mais você taxa a nação, menos sobra para a filantropia. Eu tenho um site, as 400 maiores entidades filantrópicas nesse país, para você poder avaliar as entidades. Eu já avaliei as entidades, para você começar a sentir quais são, em que áreas que elas atuam, o que elas fazem. Eu tenho a missão da entidade, tem os balanços de cada uma dessas entidades para os últimos 3 anos, para você começar a ter confiança em doar um pequeno ou grande valor para essas entidades. E essas entidades, no governo Fernando Henrique Cardoso, recebem cada vez menos, porque a cada 1% de aumento de taxação sobre o brasileiro, diminui 1% a filantropia. É óbvio, quer dizer, não dá para você pagar o Estado 50%, né, e ainda pagar escola, saúde e comida para os seus filhos. Então, a contribuição aí seria, quando muito, de serviços, mas nunca de recursos. Né? Não tem como. Né? E o pior é que o Estado arrecada 50% e depois vai parcelando de volta para as entidades. Eu falei, vamos acabar com esse intermediário. Vamos direto. Por que eu vou dar dinheiro para o Estado, com todo aquele custos de arrecadação, e o que volta, você sabe, que volta 20%. Né? Eu dou 100%, vai para a entidade 20%, vai como? Põe algum burocrata em Brasília que decide, não, eu vou dar para essa entidade, não aquela. Que critérios que ele usa, você sabe melhor do que eu quais são esses critérios, e não são os critérios da sua esposa. Eu falei, não, eu vou dar porque ela conhece, ela deve conhecer esse problema melhor do que qualquer um. Ela tem uma motivação que não é pecuniária, ela está fazendo isso porque o sofrimento que ela tem, ela não quer que as outras pessoas tenham esse sofrimento. E na filantropia tem amor. No assistência do Estado não há amor. Existe, você ganha um salário, uma assistência social ganha um salário, ela faz isso com carinho, etc. Mas já é uma relação um pouquinho. Eu não quero criticar os assistentes sociais, porque não é nada disso, mas acaba sendo uma função de capitalista. Quer dizer, eu ganho um salário para fazer e eu já vi vários entidades, por exemplo, os alcoólatras anônimos. E me conta uma coisa interessante, se você fizer terapia paga com um psiquiatra, você vai se livrar do alcoolismo com muito mais dificuldade do que se fizer com os alcoólatras anônimos, que todo mundo está fazendo isso por voluntariado. Por alguma razão é mais eficiente.